boa tarde. Hoje é dia 5 de setembro de 2018, quarta-feira, e no ar ao vivo o programa Fundos Imobiliários. Então, excepcionalmente a quarta-feira nesse horário, já que na próxima sexta é feriado, então a gente mudou a grade, mas só essa semana. Hoje eu recebo novamente aqui o professor Dr. João da Rocha Lima Júnior, coordenador do Núcleo de Real Estate da Poli, que, como de costume, vem aqui balançar as nossas convicções com o conhecimento dele. Já já a gente vai conversar sobre o estágio do mercado de fundo imobiliário, se está maduro ou não, e sobre a precificação. Esse negócio de quando sobe juros, cai fundo imobiliário, e quando cai juros, sobe fundo imobiliário, será que isso está correto mesmo? Será que isso guarda alguma relação com o mercado imobiliário? Já já o professor explica com uma dose de sabedoria aqui, e para quem quiser mais detalhe disso, vai encontrar na carta 53 do Núcleo de Real Estate da Poli. A gente vai falar o programa especificamente sobre o que ele retratou nessa carta mais recente. Deixa eu só passar os recados de costume, ó. Falar para você que está iniciando no mercado de fundos imobiliários ou conhece alguém que tem interesse, baixa aqui o Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, é um e-book gratuito, disponível nesse site que você vê na sua tela. Tem lá um livrinho curtinho com o básico sobre fundos imobiliários, para quem realmente não conhece nada e quer entender, quer começar a investir. Tenho certeza que já vai dar uma boa clareada nos primeiros passos. E também para quem quiser se aprofundar, aí sim o curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Esse é um curso gravado aqui com o Infomoney Educação, tem cerca de 9 horas de duração. 4 módulos para você conhecer os fundos imobiliários, parte jurídica, regulamento, segurança jurídica do investimento, o mercado imobiliário, seus segmentos tão diferentes entre eles, como montar e gerir a sua carteira e, por fim, toda a parte de tributação, como calcular, pagar imposto de renda e depois também como efetivamente fazer a declaração do imposto de renda. Ok? Por fim, passa lá na minha página do Facebook, Professor Arthur Vieira de Moraes, deixa um recado, dá um like lá e comente os programas, dê suas sugestões, suas críticas, que eu sempre leio e respondo sempre que possível. Especificamente, quem passar lá vai encontrar as outras 2 vezes que o professor veio aqui. Para quem não conhece, vai conhecer hoje pela primeira vez, já é a 3ª vez que o professor João da Rocha Lima Júnior vem aqui. Eu vou deixar disponível lá fácil as 2 outras edições em que ele veio nos presentear com a presença e a sabedoria dele aqui. Professor, obrigado mais uma vez. É sempre um prazer, você sabe disso. E é sempre um prazer para a gente, porque, como eu disse, com a sua sabedoria, o senhor traz umas provocações importantes, né? Você me deixa constrangido de partida, é isso? Ah, que isso. Mas o que eu comentei agora é verdade, né? A primeira vez que o senhor veio aqui, a gente comentou a carta 24, que deve ter sido de 2013. Provavelmente, lá atrás. Hoje nós estamos na 54, 53? 53. E lá o título era há futuro para o mercado de fundos imobiliários. A gente discutiu isso amplamente, isso se teria nos grandes fundos bem diversificados. Isso. A gente vem caminhando para isso? Provavelmente sim, a gente vem caminhando para isso. A gente vai ter um ônus de ajuste de mercado que eu acho que não tem como ser positivo, né? De você imaginar como é que você vai fazer com tantos fundos imobiliários cuja única função é vender um determinado imóvel por meio de cotas. Sim. Né? Esses fundos, em tese, deveriam no futuro se fundir para virar grandes portfólios, né? Que é como funciona o mercado de REITs no mundo inteiro, no mundo moderno, na economia moderna. Isso eu acho um pouco difícil de acontecer num médio prazo. Eu acho que isso vai acontecer só, na minha visão, a muito longo prazo. Mas a gente já está saindo da infância, né? Como eu digo na carta. Nós estamos já com uma coisa mais... o produto está difundido, as pessoas entendem melhor o que significa isso. E o investidor de real estate, aquele conservador que compra para obter renda, está paulatinamente percebendo que não tem mais que comprar tijolo, que tem que comprar posições em fundo imobiliário, que é uma posição muito mais coerente de todos os pontos de vista, né? Seja do ponto de vista da aferição da renda, seja no Brasil do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista da liquidez, etc. Ou seja, não tem nenhuma comparação possível
que você possa fazer para defender o imóvel para renda, né, contra o fundo imobiliário. Quer dizer, a defesa é impossível. Sim. O fundo imobiliário é vencedor sempre. Né? A única defesa que eu ainda faço no Brasil é em relação à liquidez para as grandes fortunas. Quem tem muito dinheiro não encontra ainda liquidez em bolsa. Mas isso é uma questão também de evolução. Quer dizer, se o mercado fica um mercado mais saudável do ponto de vista da penetração dos grandes investidores, você vai encontrar isso. Né? Você vê, essa carta eu começo dizendo justamente isso. Né? Ou seja, a menos de grandes investidores que têm posições muito importantes de investimento, não há mais lógica para o médio investidor mergulhar num produto imobiliário que não seja por fundo imobiliário. Agora, se você considerar mesmo os grandes investidores, a questão da liquidez é uma questão delicada também. Né? Quer dizer, muito mais. Quer dizer, quanto maior é o tamanho do imóvel, mais difícil é o problema de liquidez. Né? Ele encontra mais dificuldade para isso. Então, você pega, por exemplo, o exemplo que eu uso na carta, que já aconteceu com as grandes redes hoteleiras no ano passado. O Grupo Accor pegou tudo que tinha de patrimônio no mundo e fez um grande REIT na França. Né? Ou seja, paulatinamente, todos os grandes proprietários de posições expressivas em imóveis estão saindo dessas posições. Né? Aqui isso tende a acontecer com as fundações. Pela mudança na regulamentação, elas vão ter que sair dos seus ativos imobiliários e comprar fundos imobiliários. E comprar posições de fundo. Continua sendo muito melhor para elas fundo imobiliário do que imóvel. Mas não tem dúvida. Para elas, com mais razão ainda. E para a sociedade, né? Pela transparência. Com mais razão ainda. Com mais razão ainda. Até, você tem todos, é tudo positivo, inclusive o processo de gestão, por exemplo. Né? Eu estava te dizendo antes da gente começar aqui nessa nossa conversa pública, eu estava dizendo para você que, não vou citar nome evidentemente, mas estava dizendo para você que eu estava discutindo com um grupo que está tendo que fazer um fundo imobiliário para eliminar o confronto entre os diferentes proprietários de um mesmo prédio. Quer dizer, é um prédio importante, expressivo, que tem vazios importantes. E aí o que acontece quando você tem vazios importantes? Você passa a ter a postura do predador. Todo mundo é predador dos demais. Sim. E com essa coisa de todos serem predadores, o produto em si, quer dizer, o imóvel em si, perdeu categoria, perdeu classe, perdeu posição no mercado competitivo. Né? Consequentemente, eles estão agora percebendo que estão se degradando para o nada e estão procurando fazer um fundo imobiliário até para ter uma política de gestão harmônica. Por incrível que pareça. Certo, escrito, sem briga, né? Então, eu posso dizer assim, de acordo com as novas emissões de fundos grandes diversificados, isso também justifica essa afirmação de que a gente está saindo da infância. A gente continua ainda com um veio de partilhamento do investimento, vamos chamar assim. Né? Um veio de trazer investidores para fazer investimentos em produtos específicos. Por exemplo, existem vários fundos em estudo para fazer um determinado hotel. Fundo para um hotel, fundo para um outro hotel. Isso ainda está acontecendo, eu vejo acontecer. Alguma coisa de galpões, mas de uma forma geral não mais. Quer dizer, de uma forma geral, o que se percebe é fazer fundos para produtos. O fundo monoativo tinha que ficar no passado e o futuro são os multiativos. O problema é quem é o originador disso, né? Quer dizer, se o originador disso é o empreendedor, ele vai ser acaba monoativo. Sendo o fundo monoativo. Agora, se o originador passa a ser um administrador de investimento, aí você consegue fazer portfólio. Sim. Então, a gente ainda tem uma tendência de que o mercado imobiliário é o mercado dos empreendedores. Então, e aí os empreendedores, para fazer fundos de muitos ativos, precisariam se unir. Né? Vários empreendedores fazendo vários empreendimentos por meio do mesmo fundo. Então, fica mais complexo. Então, a gente tem uma tendência ainda de usar o vetor monoativo durante um certo tempo para fazer venda de imóveis partilhados, vamos chamar assim, Sim. E não por meio de escritura específica. Da liquidez ao investidor imobiliário. Você pegar... Bom, aí em sequência, apesar da gente então estar saindo da infância, o senhor faz uma crítica contundente à precificação das cotas de fundos imobiliários. Na realidade, o que eu fiz foi uma análise de uma bolha que aconteceu em 2016. Todo mundo sabe disso. Né? Quer dizer, por que os fundos estão subindo e os aluguéis estão caindo? Sim. Porque, Opa! O programa começou no final de 2016. Eu li os fatos relevantes da semana e era só desocupação, atraso e tal, né? Os rendimentos caindo. Vazios. Mas aí a taxa de juros começou a cair e as cotas começaram a subir. As cotas subiram no ano passado. Então, há uma identificação nítida de uma bolha. Nítida. Nós vamos ver pelos gráficos, né? E por essa carta que eu publiquei. Então, na realidade, não é que eu fiz uma carta para dizer o seguinte: vocês não sabem precificar fundo imobiliário. Não foi isso. Ainda que em certas situações eu acho que isso está acontecendo, ou esse viés vem acontecendo. Mas o que eu fiz foi para mostrar o que aconteceu. Quer dizer, é uma análise pós-facto, ou seja,
aconteceu isso, então está lá a evidência, não tem nem como fazer uma análise e negar o que está ali, porque é uma evidência, você vai ver... O que justificou a valorização foi a queda de taxa de juros, mas o mercado imobiliário vinha se deteriorando. Exatamente, ou seja, você tem um contrassenso do ponto de vista de correlação, ou seja, como a gente sempre diz, vou fazer um parênteses aqui, como a gente sempre diz, fundo imobiliário, a partir do momento que você coloca um patrimônio lá dentro, deixa de ser o fundo daquele imóvel. Ele passa a ser o fundo do fluxo da renda produzida por aquele imóvel. Perfeito. Isso é uma coisa extremamente relevante de levar em conta, né? Por exemplo, essas conversas de dizer, não, vamos comprar aquele fundo porque está barato. Se você pega o market capitalization do fundo e coloca por metro quadrado, está dando... Não importa se a renda é uma renda pobre e inconveniente ou inadequada, o que vale é a renda, não é o patrimônio que está mal precificado via a cota do fundo. A cota do fundo não precifica o valor do imóvel. A cota do fundo precifica o valor do fluxo de caixa futuro relacionado com a exploração daquele imóvel. Esse é o... Agora, a expectativa da melhora dessa renda justifica um descasamento? Não. Nós vamos ver no final dos nossos gráficos aqui que você tem uma expectativa de melhora dessa renda no médio prazo, não no curto, porque certo. A gente tem contratos em vigor. Os contratos no ambiente do real estate são contratos de 3 anos para mais. Então, quando você tem o que aconteceu, quando você tem aluguel para baixo, os proprietários são pressionados para baixar o aluguel e não importa o que está escrito no contrato, senão o inquilino vai embora. Porque no Brasil tem o famoso problema da multa ser irrelevante, a multa por abandonar um contrato é irrelevante. Dos contratos típicos. Dos contratos, isso é uma questão brasileira. Né? Então, o que acontece? Quando você tem para baixo aluguéis, você tem para baixo a renda. Com um pequeno lag, porque você começa a ter pressões. Quando você tem para cima, você não tem proteção. Quer dizer, quando você tem para cima, o inquilino não vai sair e nem vai te fazer pressão, e você só pode pressioná-lo a cada 3 anos pela renovatória, no vencimento dos contratos com menos pressão pelas renovatórias. Exatamente. Então você só consegue tratar de renovações para cima, em tese, com lags de 3 anos. Sim. Né? Então, a nossa expectativa, os nossos estudos mostram que os aluguéis são para cima, a partir de 2019, você vai ver o gráfico que a gente projetou, a nossa expectativa é essa nos estudos da Poli, porém, o impacto disso nos contratos não é tão feroz, quer dizer, não é tão agressivo, é muito mais leve. Isso eu vou mostrar num gráfico, que a gente vê isso com muita clareza. Então, vamos começar a ver aqui. Deixa eu encontrar esse primeiro gráfico, a curva de evolução dos indicadores selecionados para representar aluguéis, inflação e movimento das cotas de fundos. O senhor enxerga? Quer ver aqui? Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu passar o computador para cá. Ok, aqui, tá bom para mim. Bom, então a gente tem o seguinte aqui. Esses gráficos que a gente vai mostrar são os gráficos que estão na carta. Né? Quer dizer, para que o nosso assistente que está assistindo a gente aqui tenha noção do que eles querem dizer, comentários, etc., é melhor ler a carta, Sim. porque não vamos repetir aqui a carta, certo? Nós vamos só mostrar. Então, aqui a gente vê o seguinte, desde 2013, dezembro, desde janeiro de 14 até esse julho, a gente vê a curva do IFIX, que é a curva que mostra talvez a gente possa botar o ponteiro aqui, né? A curva do IFIX, que é essa curva aqui, que mostra a evolução do índice de fundos imobiliários na Bovespa, e aqui a gente tem a curva da Selic, aqui a gente tem a curva do IPCA e aqui a gente tem a curva dos aluguéis totalmente para baixo. Essa curva dos aluguéis é tomada da base de dados da Buildings e tomada só para os imóveis AA e AAA, certo. Porque a gente não pega todos os imóveis que você tem uma poluição de informação. Isso aqui são imóveis vamos chamar de boa qualidade só. Então, os aluguéis são nitidamente para baixo, a gente sai do índice 100 e vai para o índice quase 50 entre janeiro de 14 e julho de 18, enquanto a gente tem o IFIX do índice 100 para o índice 150. Ou seja, isso aparentemente há uma desconexão. Sim. Né? Bom, a gente pode perceber também por essa curva que essa desconexão começa aqui, ó. Ela não está desde o começo, ela começa aqui, a desconexão forte. Né? Então, e só para explicar, quem está vendo aí esse gráfico de Selic
andando meio que junto com de fundos imobiliários, normalmente a gente está acostumado a ver o contrário, Exatamente. Uma correlação negativa. É que, como o professor disse, ele colocou isso em números índice, ou seja, todos em base 100, né? Exatamente. Todos eles começam com o valor de 100. E aí o comportamento é diferente, mas para dar uma visão diferente que ele quer ressaltar aqui. Exatamente. Então agora, vamos ver agora isso aqui com lupa. Ou seja, é o mesmo gráfico com lupa. Dezembro de 15 até julho de 18. Então aí a gente percebe claramente um descolamento brutal entre o índice IFIX e o índice de aluguéis. Né? Ou seja, você tem o fundamento da renda do fundo imobiliário é o aluguel está para baixo. E, evidentemente, que um dos fundamentos aí do mercado competitivo desse investimento é a taxa de juro. Então, a taxa de juro tem influência, se ela vai para baixo, ela tem influência no valuation dos imóveis, dos fundos, perdão. Porém, o aluguel tem uma influência muito mais expressiva e muito mais relevante, porque o aluguel é a base do ativo, né, específico. Sim. O outro é uma variável do mercado competitivo. Né? Bom, nessa mesma condição agora com lupa, se a gente pega a variação de 12 meses, olha a bolha aí. Isso aqui chama bolha. Do IFIX. Isso aqui chama bolha, olha a bolha do IFIX. Um descolamento total dos fundamentos. Ou seja, totalmente, quer dizer, se você olha, isso aqui é taxa de variação em 12 meses, olhando sempre 12 meses para trás. Né? Então, se você olha aqui 12 meses para trás, você tem o Selic variando 12%, o IFIX variando 30% e os aluguéis variando menos 15% nesses pontos aqui. Ou seja, é absolutamente nítido quando você encontra isso, você encontrar uma bolha desse tipo. Então isso aqui, como eu disse, uma análise ex post é irrefutável, Sim. porque isso aqui aconteceu, não é projeção, não é prognóstico, não é análise e correlação, nada disso. Se há uma mudança de valor descolada dos seus fundamentos, o senhor classifica como uma bolha. Como uma bolha. Eu costumo dizer o seguinte, bolha é valor sem lastro. Né? Ou seja, se você diz, esse imóvel, eu avaliei esse imóvel em 100 e ele está sendo transacionado por 100. Então, está sustentado o valor da transação. Aí você diz o seguinte, eu sou apaixonado por esse imóvel, eu pago o preço que for. Aí o vendedor fala assim, opa, vou explorar essa situação. 130. Qual é o fundamento do 30? É a minha emoção, Sim. Não é o imóvel. Então, o 30 que eu estou pagando é preço, como eu costumo dizer, da ansiedade de comprar o bem. Certo. E não preço fundamentado no valor do bem. Né? Bom, aqui a gente tem uma coisa mais agressiva, que é a seguinte, trabalhar em valores nominais é coisa de americano, né, que acha que o mundo vive em dólar. A gente trabalha em valores ex-inflação, né, e ex-inflação é ex-IPCA. Então a gente vê com muito mais obviedade a bolha, olha ela aqui, ó. A bolha está aqui, ou seja, você tem o IFIX muito mais para cima do que a variação, aqui nesse caso, da Selic. Isso aqui é a variação da Selic acima do IPCA. Né? Isso aqui é a variação do IFIX acima do IPCA. Isso aqui é a variação do aluguel descontado do IPCA. Então a gente tem um pico aqui de 42% em 12 meses contra 5% da Selic contra menos 20% dos aluguéis. Ex-IPCA. Ou seja, é uma correlação, é uma não correlação de coisas que deviam estar correlacionadas. Né? Bom, tudo com lupa agora, né? Ou seja, nós estamos fazendo só de 15 para frente, 16 para frente. Aqui vocês têm outra imagem. Essa imagem tem o IFIX, aqui a Selic e aqui a Selic ex 15%. Certo. Porque essa imagem, muita gente usa essa imagem, eu mesmo uso muito para mostrar investimento em fundo imobiliário, porque o IFIX mostra uma condição particular, que é a condição de um investimento que tem isenção tributária. Se você compara com o Selic, está errado, porque a Selic não tem isenção tributária. Certo. Então, é melhor usar a Selic líquido. Investimento longo prazo, então líquido de 15%, para poder fazer comparações. Então, ainda que essa comparação seja uma comparação um pouco perigosa, não sei se a gente teria tempo de falar sobre isso, mas acho que não. É uma questão do IFIX, né? O IFIX tem uma deformação porque ele soma
valor com renda. Sim, Renda é sem retorno imposto. total. Não, mas é total return. Mas renda é sem imposto. Ganho de capital não é. Isso não está computado no IFIX. Então tem um viés. Né? Ou seja, ele mascara a verdadeira realidade do investimento. Então, se a gente IFIX. comparar com a Selic com a Selic bruta... Fica mais ou menos... Dois erros não formam uma virtude. Porque você não sabe quanto é mais-valia, quanto é renda. E não tem jeito. Teria que fazer o IFIX com outra lógica. Certo. Teria que fazer essa lógica do ganho de capital no IFIX. Né? Bom, então a gente vê aqui também um total descolamento. Né? O que é importante mostrar é o seguinte: tem um total descolamento, ou seja, os fundos valorizaram muito expressivamente contra a Selic. Né? E aqui a gente tem a variação em 12 meses, e aí sim fica muito evidente. Né? Ou seja, você tem o IFIX aqui você tem o IFIX contra a Selic, e aqui você tem a Selic. Então, o IFIX contra a Selic mostra claramente o seguinte, né? O IFIX 31% acima da Selic. Se eu descontar a Selic, né, do IFIX, eu tenho um crescimento descolado, um crescimento diferencial de 15% equivalente ano, certo. Um contra o outro. Para se alguém ainda não entendeu, por que no gráfico a Selic aparece subindo, quando na verdade no período ela veio de 14,25 para 6,5? Porque o gráfico mostra o seguinte: o gráfico mostra o investimento da Selic. Certo. Quer dizer, se eu investir 100 quanto e que for eu teria... recebendo renda e for acruando o investimento, quanto que eu teria de valor a partir daquele 100 de investimento. Certo. Por isso que ela aparece para cima. Né? Bom, e agora... Com essa queda nas cotas dos fundos imobiliários, o senhor considera um esvaziamento da bolha? Eles estariam mais próximos do seu valor correto? Você deve ter acompanhado, teve muita mídia, por isso que me moveu, inclusive, a escrever a carta, teve muita mídia esse primeiro semestre criticando o fundo imobiliário. Opa, fundo imobiliário tem problema, os fundos estão caindo, esse produto é ruim, é melhor sair, não sei o quê. Teve muita mídia falando nisso. Né? Na realidade, o que é? Quando tem bolha, ela tem que esvaziar, não tem saída. Ou seja, o que está acontecendo é um esvaziamento dessa bolha. Né? Isso ainda tem um rescaldo, eu acho. Ainda tem um pouco de rescaldo. E quando... Não tem jeito, e eu diria que é um pouco da pimenta do fundo imobiliário. Tá? Ele parece imóvel, não é totalmente um imóvel. Parece renda fixa, não é renda fixa. E parece ação e não é ação. Então, esse movimento muito colado com a taxa de juros, porque, no geral, o mercado, que o senhor já vai dizer quem é, o mercado o precifica como se fosse um ativo de renda fixa. Trata como um ativo de renda fixa. Mas não é, um ativo de renda variável. É lógico que é renda variável. Mas as oportunidades não aparecem também nessa simetria aí? Que oportunidade? Desculpa, não entendi. Se eu entendo que ele não é renda fixa e entendo que o ciclo do mercado imobiliário está melhorando, a renda tende a melhorar ao longo do tempo. A renda tende a melhorar, mas o problema é o delay dessa melhora. E o preço pago por essa expectativa. Se eu já paguei todo esse preço não agora... tem jeito. É aquela coisa da ansiedade que eu falei. Ou seja, se eu estou emocionado com esse ativo e vou comprar acima do que ele vale, essa emoção não tem fundamento do ponto de vista de valor. Quer dizer, é um valor sem fundamento, é um valor fundamentado na emoção. Sim. Consequentemente, esse valor vai diluir porque não tem lastro no próprio ativo. O ativo não tem lastro para isso. Acho que é importante ficar claro que uma coisa é um bom investimento, outra coisa é o preço do investimento. Exatamente. Todo mundo concorda que o Corolla é um bom carro. Mas, ninguém pagaria o dobro do valor. Exatamente. Se eu quero vender um Corolla por 250 mil, se alguém tiver interessado, me procure que o negócio está fechado. Exatamente. O carro continua sendo bom, mas o preço fez com que o negócio não seja bom. Exatamente. Preço não é valor. Preço não é valor. Preço não é valor. Preço é o valor arbitrado numa determinada transação. E essa arbitragem pode ter ansiedade. Se ela tiver ansiedade, tem bolha, tem preço sem valor. Certo. Né? E quem que é esse mercado? O mercado que todo mundo fala. Eu sempre digo o seguinte: o mercado não é o conjunto dos investidores, é o conjunto dos aconselhadores dos investidores. E o conjunto dos aconselhadores são os analistas e os gestores de investimento, né? Que tendem a fazer precificação de fundo imobiliário, olhando o fundo imobiliário como se fosse um produto que se troca toda hora. E não é. O fundo, tanto que a liquidez é sempre muito baixa dos fundos, porque os investidores em fundo imobiliário são investidores em imóvel. E são investidores que estão acostumados a comprar o ativo e guardar para obter a renda mensal recorrente. Esse é o perfil do investidor, que é o investidor que compra um imóvel e aluga. Em vez de ele comprar um imóvel e alugar, ele está comprando fundo imobiliário e recebendo renda todo mês. Certo. Tanto que no Brasil, a gente se acostumou a pagar renda todo mês. Os REITs no mundo inteiro pagam a cada 6 meses, a cada ano às vezes.
Aqui a gente paga todo mês, porque senão você fica mal visto no mercado competitivo. Tem que pagar todo mês. Né? Então, o investidor tem esse perfil. Então você não pode fazer uma leitura do investimento como se fosse um investimento competitivo com outras coisas que você pode trocar todo dia. Porque não é essa a postura do investidor. O investidor não troca todo dia. O investidor guarda e espera obter uma renda com certo grau de harmonia. Essa é a postura. Então, se ele compra mal comprado, ele perdeu, não tem jeito, ele perdeu essa diferença, ele não vai ter essa compensação. A não ser que a gente disser, não, mas vai ter uma bolha mais para frente no futuro. Pode ser? Pode. Pode acontecer uma bolha. Ele já pagou o futuro. Só que ele só vai estar protegido por uma nova bolha. Certo. É uma coisa... Ele já adiantou essa expectativa de melhora, né? Bom, antes da gente falar um outro assunto, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar sobre isso? Não, acho que não. Acho que eu queria mostrar esse gráfico aí do futuro. Não, só queria mostrar. Esse talvez não seja o caso para a gente fazer isso. As pessoas vão ler, né? O negócio dos aluguéis que eu falei para você. Ah, sim, da melhora dos aluguéis a partir de 2019. Da projeção. Ótimo. Essa é a curva. Ó. Então, essa é a curva de projeção, essa aqui. Certo. Né? Essa é a nossa projeção a partir de 18, quer dizer, no índice 100, 18, ex-inflação, nós arbitramos aqui uma inflação de 4,2 adiante e arbitramos uma taxa de crescimento. Para poder fazer isso, você precisa arbitrar uma taxa de crescimento da economia. Né? Arbitramos uma taxa de crescimento moderada por ano que vem, patamar de 2%, depois patamar de 2,5%, depois indo para um patamar entre 3,5% e 4%, oscilando daí para frente. Aqui nós desenhamos a faixa só para o gráfico ficar mais leve. Então, se você faz oscilando, você encontra uma faixa e não uma posição definida. Né? Então, na média da faixa, nós teríamos essa curva aqui. Então, ex-inflação é essa expectativa de aluguéis. Mas como os contratos são contratos de pelo menos 3 anos, ou você tem renovatórios a cada 3 anos, certo, a curva de verdade para quem está no investimento imobiliário é a curva dessas vermelhas aqui. Ó. Então, eu não aproveito esse crescimento aqui. Eu tenho um crescimento pontual aqui. Nos pontos de inflexão. E depois não aproveito aqui. Quer dizer, a curva de verdade do investimento em aluguel é essa curva aqui, ó, é a vermelha. Então, a gente não aproveita plenamente isso. Então, quem está investido hoje vai ficar esperando o aluguel do mesmo patamar durante os próximos 2, 3 anos. Óbvio que cada contrato é um contrato, tem contrato que está no meio, tem contrato que está no fim. Mas, como os contratos sofreram muita renovação nesses anos de queda, tem muito mais contrato que ainda tem muito tempo em aluguel ruim, certo, do que contrato que tem muito tempo ou pouco tempo em aluguel ruim. Por isso que é importante acompanhar nos relatórios dos fundos imobiliários aquele calendário de renovatórias e de vencimento. Exatamente, né? Exatamente. Só que aí é uma questão dos analistas, que deveriam fazer isso, né? E deveriam fazer uma leitura do valor em função da expectativa de renda e não do valor em função da renda que vem acontecendo contra a Selic, como se a leitura fosse uma leitura dessa. Não é para trás, é para frente que a gente tem que olhar. Exatamente. Né? Bom, quero aproveitar a presença do professor. Na verdade, eu quando recebi um e-mail falando, olha, tem um programa online no núcleo de real estate da Poli. Eu falei, professor, eu queria que o senhor fosse lá divulgar. Então agora, qualquer um no Brasil, no mundo, tem a oportunidade de estudar online um programa feito pelo núcleo de real estate da Poli. Apresenta essa novidade, por favor, para a gente. Bom, eu vou falar muito rápido, até porque a gente não tem muito tempo, né? Mas vou começar aqui com o seguinte, ó. Como é que a gente forma engenheiro civil no Brasil? O negócio de real estate no Brasil é uma coisa dos engenheiros. Fora do Brasil, em alguns lugares, é uma coisa dos economistas ou dos administradores de empresas. No Brasil é coisa dos engenheiros. Né? Não vou dizer as origens, mas é isso aí, todo mundo sabe disso. Né? Então, como é que a gente forma engenheiro? Isso que vocês estão vendo é o gráfico da Poli. Como é que é a Poli? A Poli forma engenheiro para fazer projeto, forma engenheiro para fazer construção, forma engenheiro para tratar de questões urbanas, forma engenheiro para materiais de construção, etc. Ou seja, a formação de engenheiro civil é extremamente eclética. Né? Isso não é a Poli, é o Brasil. Né? O currículo mínimo, se você for ler o currículo mínimo do MEC, ele é extremamente eclético. Né? Então, não é possível a gente imaginar formar um engenheiro de real estate em graduação. Certo. Não tem como fazer isso. A graduação tem que ser generalista. Tem que ser generalista necessariamente. Podia não ser assim. Nós podíamos ter um modelo de ensino que o currículo mínimo não
previsse o engenheiro eclético. E aí você teria que ter diferenciações na capacitação profissional, aí teria que ter coisa no CREA. Então, todo mundo tem muito medo de tratar desse tema. Então, acaba sendo um engenheiro de tudo que é um engenheiro para nada. Eu sempre digo o seguinte, a gente ensina muita coisa daquilo que ele não vai usar na profissão e muito pouca coisa daquilo que ele vai usar. Lamentavelmente, mas eu tenho dito isso há uns 30, 40 anos, sei lá quanto tempo, e não adianta nada porque ninguém me ouve. Né? Bom, então aqui a gente tem uma matriz usando como é a Poli para perceber o seguinte, ó, essas barrinhas são as ênfases em hora-aula. E esses pontos vermelhos são as ênfases em que eu arbitro, depois de consultar o núcleo de real estate da Poli, fizemos uma discussão nisso, mas que nós arbitramos de quanto disso o engenheiro que vai para real estate precisa. Entendi. Não, interessante. Então a gente tem aqui matemáticas, vou pegar aqui o mouse de novo, a gente tem aqui matemáticas. Nós temos 15% da carga horária do ensino de engenharia civil na Poli é matemáticas. A gente admite que o engenheiro usa o engenheiro para real estate, né, usa perto de 6% disso, ou seja, menos da metade. Outras ciências vinculadas à engenharia são as coisas mais variadas, termodinâmica, mecânica dos fluidos, etc. Outras ciências vinculadas à engenharia, 30%. Da grade curricular. Da quantidade de horas. E a gente admite que para real estate isso não passa de 6%. Ciências humanas e da administração é perigo de 0. Né? Dependendo do curso da engenharia civil. Não, engenharia civil. Perigo de 0, né? 2%. 2% a gente admite que pelo menos 8% seria necessário. Estatística é a mesma coisa. Estatística é uma coisa considerada como menor no conhecimento de engenharia. O que para mim é muito triste, porque a gente usa estatística muito na profissão e nada, cada vez mais. E nada na escola. Né? Mesma coisa, ou seja, a gente tem muito pouco projeto, que é a grande ênfase, 30%. No máximo 12%, 13% é necessário para quem vai para o real estate. Gestão e tecnologia da produção é muito pouco também, ou seja, a gente forma muito mais projetista do que construtor. Né? Você vê aqui pelo projeto contra gestão e tecnologia. A mesma coisa, tem um desbalanceamento invertido. A questão dos edifícios, desde a gestão até a questão de facilities, ensina-se muito pouco, precisa-se muito mais. Cidades, a mesma coisa. E real estate especificamente, ou seja, o ambiente de negócios, etc., ensina-se praticamente nada. Aquilo que nós damos lá, nós do núcleo de real estate, nós somos 6% do curso só. Então, isso mostra uma inadequação de perto de 50,2%. E aí, um pouco disso já é corrigido presencialmente no MBA de Real Estate da Poli. Então, e aí, então o que a gente faz? O que é o lógico? Bom, o lógico é assim, não adianta querer imaginar que a gente vai tirar da graduação um engenheiro para Real Estate. Não vai, tem déficit. Né? Onde que a gente faz esse déficit? Faz no MBA. Então, a gente resolve no MBA. Então, a formação só pode ser completada, então, em educação continuada. Sim. Então, nós temos um MBA que tem essa matriz aqui, ó. Aqui vocês estão vendo também carga horária. Então, grandes blocos, né? Fundamentos de mercados de análise de empreendimentos, tópicos de gestão de empresa, modelos para análise de empreendimentos, mercados de formatação de produtos, interface com mercados de capitais. Esses são 3, 6, 7 blocos nos quais a gente dividiu o ensino no ambiente do MBA. Esse presencial. Presencial, o MBA chama-se Real Estate, Economia Setorial e Mercados. Então você vê que já é focado para um certo ambiente, economia setorial e mercados. Então, por exemplo, não ensina a fazer uma incorporação. Certo. Não ensina isso. Né? Então, já tem um foco aqui definido. Então, já não abarca todo mundo. Quer dizer, já abarca quem vai trabalhar com coisas vinculadas com economia setorial e mercados. Né? E tem pré-requisito? Se eu não for engenheiro, eu posso fazer esse MBA? Não tem pré-requisito. Você não pode fazer. Pode fazer. Evidentemente, você vai patinar se você não tiver uma certa formação em análise e em matemática. Você pode patinar um pouco. Mas nós já tivemos dentista lá, para você ter ideia. Né? E funcionou. Né? Advogado tem muito, é muito comum. Arquiteto tem muito também, evidentemente. E administrador de empresa. Né? E agora a gente vai para a ferramenta nesse programa a gente tem, então, 60% dele é mercados, produtos, economia, finanças e mecanismos qualificados de análise. Certo. E 40% dele é administração e gestão e processo de decisão. Esse é o modelo. Isso aí tem 420 horas
2 anos e meio, e é um currículo fechado, que obviamente não atinge a totalidade dos interessados. Certo. A gente tem 30% desses 420 horas tem trilhas. Quer dizer, você pode de alguma forma escolher, mas não atende, obviamente, 100% dos interessados. Então, o que nós fizemos? Nós resolvemos entrar num programa de educação continuada, via Real Estate Online. Então, aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos oferecendo capítulos temáticos expostos por meio de imagens e casos, com acesso pela internet, como é o seu curso aqui, sim. Só que aqui a gente faz por capítulo, ou seja, não é um curso. Eu não preciso comprar ele fechado, eu posso comprar ele... Pode comprar só aquele tópico, aquele outro tópico. A gente preferiu assim, porque se for para comprar tudo, você vai no MBA e faz o presencial. Quer dizer, nós não quisemos fazer o presencial online. Nós queremos colocar como se fosse um livro. Quer dizer, capítulos de livro. Né? Tanto que nós temos hoje 5 capítulos, mas nós podemos ter outros capítulos no futuro. E queremos fazer isso, inclusive. Né? Então, os capítulos são de 2 módulos, então é só de 1 hora de duração cada um deles. Então, entra no www.realestate.br, que é o site do núcleo, e vai em loja, porque aí tem que comprar o programa. Né? Os capítulos podem ser assistidos tantas vezes quanto necessário. A gente faz um material de apoio. São 5 temas pré-escolhidos que tratam de fundamentos e tratam, num primeiro momento, só de empreendimentos residenciais. Né? E o currículo é aberto. Nós recebemos pedidos e sugestões de novos temas. Então, está aberto lá. Você diz, não, gostaria de ter um curso sobre fundo imobiliário, que não seja o do Arthur, que eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer uma coisa em um mês, em uma aula só. Então tá bom, então vamos botar um programa lá, seria a síntese do que o Arthur faz brilhantemente em 9 horas, a gente vai tentar fazer em 1 hora com ele, obviamente, né? A gente chama ele lá para ser nosso... Seria uma honra. Então a gente tem aqui... Deixa eu só trocar aqui, ó, pode vir para mim, eu vou trocar essa apresentação só para mostrar os professores atuais, dos capítulos atuais. E o que são as coisas que estão lá já. Bom, o time é esse, né? Para quem já fez o MBA conhece todo mundo, né? Nós somos, esse é o principal time que nós temos no núcleo, nós temos vários professores lá, mas o nosso time A é esse que está aqui, né? São 3 professoras, o professor Cláudio e eu. Né? A professora Eliane, a professora Cláudia e a professora Carolina, perdão, e a professora Paula. Né? Então, cada um de nós está dando um tema nesse programa. Né? E a divisão temática, eu vou passar rapidamente nela, é a seguinte, hoje, né? A primeira questão é planejamento do produto nos empreendimentos residenciais, o primeiro tema. Sempre 2 aulas. Né? Então, o que a gente foca? Decisão sobre o que ofertar não se faz por cópia ou pretensa sensibilidade na leitura da demanda. Ou seja, não adianta para fazer empreendimento residencial assim, aquele prédio lá vendeu muito bem, vou copiar. Isso é mais do que comum, lamentavelmente, mas é um grande erro. Então, essa é a primeira questão temática que a gente colocou. Depois, informação de qualidade para a companhia empreendedora decidir sobre o empreendimento, ou seja, o que a gente chama de análise de qualidade dos investimentos que são feitos, lamentavelmente, de uma forma muito precária, infelizmente de uma forma muito precária. Então, esse é justamente o tema que eu dou às aulas, né? Então, o que é o foco disso? Decisão de investimento é tomada diante do risco, mas o risco deve ser do empreendimento e não criado pela baixa qualidade da rotina de montagem da análise da qualidade do investimento. Então, não se satisfaça com rotinas primárias ou rotinas pré-formatadas no mercado. O terceiro tema é cenários de comportamento. Todo negócio de real estate é 5 anos, 6 anos. E fundo imobiliário ou coisas para renda, 20 anos. Né? Não adianta você imaginar, desenhar um cenário, está aqui a verdade dos próximos 20 anos. Crescendo linearmente, então. E aí você tem. Então, a gente tem cenários de comportamento, a gente tem que trabalhar com referenciais e com estressados. Né? Ou seja, a decisão é tomada diante do risco por meio de técnicas adequadas. Então, esse bloco, a professora Carolina que faz isso, esse bloco, ela fala sobre como trabalhar com cenários estressados e como expressar uma análise levando em conta o risco. Infelizmente, vou terminar. Vou terminar. Financiamento e parcerias. São as 2 últimas por enquanto. Modelos. E aí está lá aberto. Se você quiser dizer, gostaria de ter um negócio, não estou brincando, agora estou falando sério, quer dizer, quero aprender sobre fundos imobiliários. Então a gente vai ver se tem demanda, vai convidar o Arthur vai lá e vai fazer um módulo de 2 horas.
Né? Maravilha. Esse é o projeto adiante. Muito bom. Professor, mais uma vez, obrigado. É sempre um prazer, você sabe disso, né? Estou à tua disposição. E é sempre um chacoalhão em quem assiste, o que é muito importante, né, para a gente evoluir como um todo. Eu gostei muito de ver aqui o senhor apresentar um curso online. Eu espero chegar na sua idade com a sua disposição de ensinar, sabe, com essa vitalidade e com metade do seu conhecimento eu já vou estar satisfeito. A disposição eu quero toda, o conhecimento metade já está bom. A vontade de ensinar eu sempre tive, a vontade de ensinar é como você devolver para a sociedade aquilo que ela te deu, Isso né? aí, isso aí. Muito obrigado, parabéns. Prazer, muito obrigado pela mais uma vez. Volte mais vezes. Obrigado, voltarei sim. Para você, um grande abraço. Então, essa sexta não tem, semana que vem, sexta-feira, a gente está de volta. Grande abraço, hein?